O primeiro sinal claro de que você foi chamado por Deus é um desejo insaciável pela justiça e verdade divinas. Quando Deus escolhe alguém, essa pessoa é movida por uma paixão constante de buscar e conhecer mais sobre Ele. Isso não é uma curiosidade passageira, mas uma sede profunda que transforma toda a vida. Jesus disse em Mateus 5:06: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essa busca se manifesta em querer passar mais tempo lendo a Bíblia, orando e meditando sobre as coisas do Senhor. A alma sente que apenas Deus pode preenchê-la. O segundo sinal é uma convicção profunda e constante dos pecados. Antes de ser chamado, pecar talvez não causasse incômodo. Mas, agora, cada desvio do caminho de Deus é doloroso. O Espírito Santo traz um sentimento imediato de arrependimento. Não é uma culpa comum, mas uma tristeza que leva ao crescimento espiritual. 2 Coríntios 7:10 diz: E a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A cada vez que algo errado é feito, a consciência acusa, e o desejo de viver em santidade aumenta. Isso é o Espírito Santo moldando a pessoa para uma vida nova. O terceiro sinal é o afastamento de alguns amigos. Esse processo muitas vezes é inevitável. Quando Deus começa a transformar a vida de alguém, as amizades antigas podem não mais fazer sentido. A luz que essa pessoa carrega agora expõe as sombras na vida dos outros, e isso muitas vezes provoca distanciamento. João 6,66 fala de seguidores que se afastaram de Jesus porque não entendiam a profundidade de sua mensagem. A dor desse afastamento pode ser grande, mas é parte de um novo caminho. O quarto sinal é a intensificação das tentações e provações. Ser escolhido por Deus não significa que a vida será livre de dificuldades, pelo contrário, as tentações podem aumentar. Como observamos em Mateus 4, Jesus foi tentado pelo diabo após ser batizado e chamado para seu ministério. Da mesma forma, aqueles que seguem o chamado de Deus muitas vezes enfrentam desafios maiores. Isso não deve ser visto como uma punição, mas como um teste e uma oportunidade de fortalecimento da fé. O quinto sinal é o recebimento de autoridade espiritual. Quando Deus chama, Ele também capacita. Pessoas que antes eram tímidas ou reservadas podem sentir um ímpeto repentino de orar por alguém ou até pregar. Não é uma autoridade que vem do ego, mas uma que nasce da graça e do poder de Deus. Em diversas passagens bíblicas, como Josué 1:09, Deus encoraja os seus escolhidos a serem fortes e corajosos. É a confiança no Senhor que capacita a pessoa a agir com ousadia. O sexto sinal é a perseguição. Aqueles que se comprometem com Deus muitas vezes enfrentam oposição. Pode vir de amigos, familiares ou até de outros cristãos que não compreendem o novo caminho. João 15:20 nos lembra: E se me perseguiram, também perseguirão a vocês. A perseguição é um sinal de que a vida dessa pessoa está refletindo a luz de Deus, e as trevas sempre se oporão a essa luz. O sétimo sinal é um zelo renovado pela justiça e pelos oprimidos. O chamado de Deus desperta um desejo de lutar pelos menos favorecidos e pelos que não podem se defender. Isaías 1:17 diz: E defendam o oprimido. Façam justiça ao órfão, pleiteiem a causa da viúva. A pessoa escolhida sente uma responsabilidade de falar por aqueles que não têm voz, e isso se torna parte de sua missão. O oitavo sinal é uma sensibilidade espiritual aumentada. Quando Deus chama, a pessoa começa a perceber a presença divina em todos os momentos da vida. Cada decisão, cada ação é tomada com a consciência de que Deus está presente. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3:06 a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Esse reconhecimento constante da presença de Deus traz uma paz e uma segurança incomparáveis. O nono sinal é uma transformação visível para os outros. As pessoas ao redor começam a perceber mudanças no comportamento, nas atitudes e no modo de viver daquele que foi chamado. Muitas vezes, essa transformação é tão evidente que influencia outros a também buscarem a Deus. Mateus 5:16 nos lembra: E assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Por fim, o 10º sinal é uma paz sobrenatural em meio às adversidades.
Filipenses 4:07 fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, a pessoa chamada por Deus sente uma tranquilidade que não pode ser explicada em termos humanos. Essa paz vem da confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, e que, no final, o plano divino prevalecerá. Esses são os 10 sinais claros de que você foi chamado por Deus. Eles representam uma jornada de transformação, desafios e crescimento espiritual,